Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre Alvim Correia, Henrique Alvim Correia. Todo mundo sabe que H.G. Wells é um dos fundadores, criadores da ficção científica. Mas se a ficção científica tem uma cara, é graças a Alvim Correia. Carioca, nascido em 1876, ele era de uma família abastada. O padrasto dele era um barão e banqueiro, que saiu do Brasil em 1892 por ser contra a República. Ele foi para Lisboa junto com a família imperial. E depois, no outro ano, eles se mudaram para Paris. O Alvim estudou pintura e trabalhou num ateliê de um pintor que era especialista em temas militares. Na época estava na moda pinturas militares, porque tinha havido a Guerra Franco-Prussiana. E ele trabalhou durante muito tempo. E ele trabalhava com gravura, pintura, e era muito reconhecido o trabalho dele. E ele casou depois com a sua própria modelo, Blanche Fernande de Barbatin. Desculpe pela minha pronúncia em francês. Era filha do Charles Barban. E esse cara foi o cara que fez o gravador que trabalhou nas ilustrações de Júlio Verne. Ele pegava o desenho do ilustrador e fazia as placas de gravação para fazer as ilustrações, para a impressão das ilustrações. E ele também trabalhou junto com Gustave Doré. Ele também fazia as placas, ele copiava os desenhos do Doré para as placas de litografia. Então, o Alvim Correia estava ali onde ele gostava. Ele gostava muito daquela família, mas a família não era querida pela família dele. Ele foi simplesmente expulso da família. Ele foi para a Bélgica, passou, como todo artista, um perrengue. Ele trabalhava desde encomenda a ilustrações até pintando casa, para poder sustentar a família. Ele teve 2 filhos com sua esposa, a Blanche, e ficou em Bruxelas a vida inteira, e até montar seu ateliê. Em 1900, ele conseguiu o grande sonho, a montagem do seu ateliê. E ele fez o seguinte, ele adorava ficção científica, e em 1903 ele leu A Guerra dos Mundos. Isso mudou a cabeça dele completamente. Ele começou a fazer as ilustrações, até por conta própria, da Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. E ele mandou para Wells os desenhos, 100 e poucos desenhos. Ele mandou para o Wells. O Wells viu, achou aquilo maravilhoso, mas sentiu um problema. Era tão bonito e tão bem feito que ele proibiu que os desenhos fossem publicados numa edição em inglês. Ele não queria que o desenho competisse com a escrita dele, porque era uma coisa totalmente revolucionária. Para nós hoje, ele não é tão assim revolucionário, porque nós já vimos isso antes, mas foi criado pelo Alvim Correia. Então o que ele conseguiu foi uma publicação de 500 exemplares de luxo para uma edição belga, que essa edição é raríssima. Aqui no Brasil parece que somente a Biblioteca Nacional possui um exemplar dessa publicação. São 42 desenhos que foram escolhidos, né, para o livro, e alguns são destacáveis, você pode destacar como pôster. E o Alvim Correia para nós é o único trabalho conhecido que ele conseguiu completar do começo e até o fim. Outro foi que em 1910 ele fez uma exposição de As Visões Eróticas, mas ele nem colocou o nome dele, ele chamava de Henri Lamort, que era o Henrique, o Homem Morto. E nesse mesmo ano ele faleceu, ele morreu de tuberculose. E nós aqui no Brasil mal conhecemos o trabalho dele, porque em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial,
a Bruxelas foi invadido e o ateliê dele foi invadido. Os alemães destruíram boa parte dos trabalhos dele, quebraram as pedras de litogravura e roubaram as chapas de metal para reciclagem. Então muita coisa foi perdida. O Wells também, depois da morte do Alvin Correia, o Wells ficou muito entristecido, fez uma carta elogiando o Correia. Mas ficou isso muito na Europa. Aqui no Brasil, quando a família fugiu já na Segunda Guerra Mundial, em 1942, eles colocaram o que sobrou do acervo do Alvin Correia num navio que vinha aqui para o Rio de Janeiro. Só que esse navio foi torpedeado por um submarino alemão. E toda a obra dele, tudo que restou, desapareceu. Com a falta do nosso conhecimento do autor, ele foi esquecido no Brasil. Ninguém lembrava dele. Até o final dos anos 60, quando a USP fez uma exposição sobre o Alvin Correia, e a gente conheceu esse cara fantástico. Como ele era um pintor militar, de temas militares, mas ele não pintava a guerra de forma gloriosa. Se você olhar as ilustrações da Guerra dos Mundos, ele mostra o horror da guerra, aquela coisa horrorosa que o europeu vai ver já em 1914, na Primeira Guerra Mundial. E ele foi assim muito utilizado, essa visão dele, nos filmes de ficção científica, principalmente filmes americanos, de Guerra nas Estrelas até Alien, o Oitavo Passageiro. Se você olhar o horror que é a imagem do alienígena, do marciano saindo da nave, é uma coisa que é impactante. Foi quase aquele susto que a Ripley tem quando ela vê o alien. E esse marciano, a gente pode olhar que o Alvin Correia tinha uma cultura muito grande. Ele utilizou isso como referência à arte japonesa. Se você olhar aquilo, lembra muito a arte da gravura japonesa, que era aquela gravura que era muito moda no século XIX. Nesse caso, é uma gravura chamada O Sonho da Mulher do Pescador. E o Alvin Correia trabalhava muito bem os planos, o volume, e ele usava essa coisa do terror, ele mostrava quase cinematográfica, porque ele também trabalhou em panoramas, que foi assim uma versão de um pré-cinema. Era uma estrutura circular que as pessoas olhavam e viam a paisagem ou figuras de guerra, que eles gostavam muito de fazer cenas de batalha, meio tridimensional e quase um movimento. Esse dinamismo a gente vê na obra do Alvin Correia, nas imagens que ele faz dos tripóides. Esses tripóides, como o Wells falavam, pareciam como caixa d'água com 3 pernas. Mas o Alvin Correia deu a cara desses tripóides, essa coisa monstruosa que você vai ver nos filmes, até o filme do Tom Cruise, A Guerra dos Mundos, aquele monstro gigante que você não tem como lutar. Isso tudo foi criado antes por ele. Esse Alvin Correia era um grande mestre do desenho e da gravura. Uma pena que foi esquecido. E até hoje ele não é lembrado aqui no Brasil, ele é mais lembrado lá fora. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.